Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Começando mais uma semana deste mês de novembro, depois de um final de semana lindo, pelo menos em Gramado, na Serra, onde eu estava, o final de semana foi muito bonito. Saudades de vocês, saudades do programa, mas fiquei muito feliz porque lá muitos perguntaram por vocês, muitos nos assistem, mas o campeão de recados e de sua apaixonada chama Gustavo Vitorino. Não adianta, as pessoas mandam um recado para ele, adoro o Vitorino, diz que eu amo ele, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas as fotos que eu andei vendo sua na internet não foram de bom comportamento, não. Por quê? O que aconteceu? Uma recém-separada? É, a recém-separada já se esperava mais recado. Pelo menos um pouquinho de recado por um tempo, né? Não, mas não dá, tinha muita festa. Ah, para! Mas eu acompanhei um pouco vocês. No mesmo dia, porque 3 tava fotos. muito bagunçado, vocês falavam tudo junto, não dava para entender nada. Dona Magda, o Mário... se serve de consolo, o Vitorino não se comportou por aqui também. Então, deixa eu dizer para vocês... Então tá empate. Tem empate técnico. Brincadeiras à parte. Eu passei esses dias fora, obviamente, participando do Festures, que completou 30 anos, um festival internacional de turismo. Cada ano melhor, o Espaço Luxury, que só recebe operadoras de turismo de luxo, efetivamente. E falando em luxo, eu fiquei num hotel de luxo. Fiquei no Wood Casa da Montanha, que é um hotel boutique lindo, maravilhoso. É novo? É? É novo? É do Luciano Pessim, né? Porque é Wood Casa da Montanha. Mas é novíssimo, é um hotel boutique, poucas ocupações, 2 pisos só. Muito, muito lindo, muito descolado, muito bacana. Ao longo do programa eu vou contando aqui para vocês, porque muitas coisas aconteceram durante estes 3 dias de intensidade nas palestras, participações de ministros de outros países, participação do ministro de turismo, e não apenas a feira em si acontecia. Durante o Festures acontecem muitas coisas. Acontecem palestras, acontecem reuniões, acontecem encontros. Já está lançado o próximo Festures, com todos os patrocinadores deste ano, já confirmados muitos dos expositores que lá estiveram, e muita festa, né, Gustavo Vitorino? Imagino, né? E muita festa. Agora é um evento que tem que se dar uma atenção que transcende o aspecto meramente profissional e ganha um componente econômico. Se não vejamos alguns países, como França e Espanha, por exemplo, na Europa, tem como sua principal... Na Espanha é a fonte de renda número 1 do país, o turismo. E na França é a segunda fonte de renda, só perde para a indústria armamentista francesa, que é muito forte. Então, e o Brasil tem uma costa maravilhosa, tem região serrana maravilhosa, somos um país continente. Eu acho que tinha que se olhar com uma outra visão. Acho que tinha que ter a presença de se pensar no ano que vem, recomendo aos organizadores, convidar o ministro do Planejamento para vir trazer uma ideia sobre o pensar o futuro, olhar para frente o turismo no Brasil. Certamente, agora com essa mudança, eles vão conversar. Quem já viu tudo isso, né? Quem já prestou atenção em tudo isso, é o novo cônsul da Itália. Além da Itália estar presente lá com um stand grande, ele está fazendo muitos investimentos em Gramado, porque a Itália tem que se aproximar da colonização italiana. É interessante, né? Isso. Então, ele está fazendo muitos investimentos, que é uma novidade, né? O outro cônsul gostava mais de fazer festa, né? O outro cônsul... Aliás, esse cônsul agora ele é casado com uma gaúcha porto-alegrense. O outro cônsul era amigo pessoal do Ruxo, jogava futebol com o Ruxo, foi embora porque não aguentou tomar drible do Ruxo. Se sentiu humilhado, todo final de semana era driblado pelo Ruxo e foi embora. Mas fizemos uma homenagem de gaúcho para ir na nossa despedida, porque recepcionamos muito todos bonito, os amigos. Agora, esse cônsul novo, ele já viu tudo isso, ele quer ampliar. Eles já estão com participação, tanto no Natal Luz, todos os outros eventos que eles têm lá, eles já estão participando. E ele tem planos aqui para o Rio Grande do Sul, já conversou com o atual governador Sartori, já está na sua agenda conversar com o futuro governador Eduardo Leite, para estreitar mais. Nós precisamos de organização só, né? É preciso que se tenha uma estrutura, a Prefeitura de Gramado, de Canela, pense também
um pouco mais profissional, porque hoje a única queixa que se tem não é de restaurantes, não é dos locais. Eu brinquei aqui, que achava um prato de massa R$90 caro, mas é ponto VIP. Gramado, Canela são locais VIP, são locais caros porque são locais de turismo de alto nível. Mas a organização, especialmente da prefeitura e de Gramado e de Canela, precisa dar uma melhorada, porque as poucas queixas que se ouvem são exatamente isso. Eles não estão preparados para o tamanho que atingiram. Tu acha, Gustavo Vitorino? Olha que tem de coisa, o que tem de gente, que tem de estabelecimento. Sim, mas o problema, Magda, é de ordem interna. Sim. Vou contar um caso para você inacreditável. Teve um cidadão que firmou um contrato com a Prefeitura de Gramado para uma agência de turismo para distribuir ingressos do Natal Luz. Eu lembro desse. A Prefeitura de Gramado se atrapalhou, não mandou o contrato com o nome de outra empresa, outro CNPJ, e chegando Natal Luz, ele disse, olha, eu quero... mas é essa prefeitura, essa agora do Fedoca? Não. Foi anterior. Anterior. E o dono da agência pediu, pelo amor de Deus, olha aqui, mandaram o contrato errado, como é que eu faço? Não, só faz o seguinte, só faz depósito, retira os ingressos aqui, com o desconto previsto no contrato, depois a gente manda o contrato novo para vocês. Ele foi, pagou, retirou os ingressos. Nunca veio o contrato. Sabe o que aconteceu? A atual administração da Fazenda processou esse dono da agência, uma pequena agência, um cidadão, uma agência familiar, processou cobrando R$70 mil a diferença dos ingressos. Pô, ele pediu, ele entrou em juízo dizendo, olha aqui, mas para aí, o contrato que existe não é o nome da minha empresa, nem meu CNPJ, isso aqui não tem valor legal. Cadê o princípio do formalismo? Acredite se quiser, o juiz condenou ele e o que é pior, o Tribunal de Justiça confirmou a sentença. Nossa, mãe. O Marcelo Zingali, que é o responsável pelo Espaço Luxury, desde que ele existe, né, já está no seu 3º ano, ele me corrige aqui. Ele diz que o Wood tem 4 andares, 23 apartamentos, mas eu só me permiti chegar no 2º, que era o meu. Não vi além do meu, eu não vi mais absolutamente nada. É que a região tem o componente bucólico, né? Exatamente. Lá não adianta você fazer coisa ultra, super, hiper moderna, com paredes de aço escovado. Não. Não, ao contrário. Ao contrário. O problema da mulher do Pessim, ela foi exatamente que ela teve que brigar com a empresa do elevador, porque ela disse assim, o meu hotel todo natural, assim, sabe, com araucárias, com não sei o quê, que barará, não vai ter um elevador de aço escovado. Ela cobriu todo o elevador. Olha. Mas teve uma briga forte. E a propósito de Natal Luz, para encerrar pelo menos hoje essa nossa conversa, o Luciano Pessim, Gustavo Vitorino, lançou um livro durante a feira, o Festures, um livro onde ele conta sobre o Natal Luz, aquilo que a gente não viu no Natal Luz. E ele pegou 25 anos, o Natal Luz tem 30 anos. Os bastidores. Tudo, inclusive... As encrencas. As encrencas, tá? Então, ele lançou esse livro, ele já tinha lançado em outubro, mas lançou no Festures. O livro é lindo, eu vou trazer para vocês amanhã, que eu tinha tanta coisa para trazer hoje, esqueci da metade, né? Então, depois eu vou trazer para vocês. Está disponível para empréstimo esse livro? Tá, sim. Então, eu gostaria de ficar na frente do Mário Marcelo. Ele conta de 1989 até agora, tá? Mas, assim, é muito, 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 muito interessante. E é dele, né? Também o Wood, né? O Wood Casa da Montanha. E teve aquela função toda de Natal, de Papai Noel, dos boticários, que faz a gente quase se matar, né? De tanto que chora, porque é Natal e coisas desse tipo. Falando em Feira do Livro, já que eu falei no livro do Luciano Pessim, a Feira do Livro, através do seu chefe, mandou para cada um de nós um presente. Feira, livro livre, Um Mundo na Praça, essa edição da Feira do Livro. O Marne já recebeu. Esse é teu. Teu, Chicão. E o Chicão tá enchendo o saco pedindo caneta aqui pra Lu. Tá aí, ó, tem caneta e tem duas canetas dentro, Chicão. Muito bonito, olha só. Extremo bom gosto. Pra ti, cara, qual é que é? Que eu tô isso? defendendo. Vocês nunca se deram bem, vão brigar agora? O doutor Luciano é uma vítima dos seus empréstimos. Muito bem. Carla Krieger. Aliás, tu pode já até passar essa aí para pagar o empréstimo, já dá a canetinha. Já passa. Magda Beatriz, já que tu estás falando de negócios e negócios bem-sucedidos, eu não sei se vocês viram, se vocês conhecem o site, é um gigante da era digital, que é o Alibaba, ou Alibaba. Sim. www.alibaba.com.
Ele é da China, um site chinês. O dono tem 1,5 metro. O dono tem 1,5 metro. Foi um professor que convenceu os alunos a formar e tal. Então é um gigante e vende, né, muitos produtos dentro desse site. Pois eles lançaram o Single Day, que é o dia do solteiro, em contraponto ao dia do namorado. E sabe qual foi o lucro agora do último domingo? Lucro, o tamanho da venda, não do lucro, mas o tamanho da venda. 30 bilhões de dólares em um dia de venda. 30 bilhões Nossa, de que dólares. loucura. Quem será que compra? E o próprio solteiro compra para se presentear? Pois é, eu não entendi isso. Compra quem? De quem para quem? Presentear um amigo, não sei, que é solteiro. Se tu que é solteiro, certo. para quem tu comprarias no Alibaba? É pra óbvio. ti? Mas aí tu é mãozinha de murita também? Não, mas pra mim eu sou mão aberta. Sou generoso Pra mim eu sou generoso. Se a pessoa que eu gosto nesse mundo sou eu. É melhor. Vai gastar R$1,99. Marne, tu que também é... baixo. tu que também é solteiro, Marne. O que tem? Oi! telefone pro Marne. Cortou o cabelinho. Lustrou hoje? Não. Boa noite, Marne Boa Barcelos. O noite, que houve? O boa senhor tá noite. com TPM? Tá naqueles Não, dias? já passou essa época. Ah, então tá. Então Já fala. passou essa época. Não, eu queria apenas fazer o registro da comemoração, sei que eu posso utilizar esse nome, ontem em diversas capitais da Europa, do final da Primeira Guerra Mundial, que é chamada de Grande Guerra. O nome é Grande Guerra. E eu trouxe para mostrar para vocês uma coleção que saiu recentemente e que mostra, eu vou colocar aqui, não tem problema, mostra todos os aspectos da Primeira Guerra Mundial, ou da Grande Guerra. E começa com Gavrilo Princip, que era o nome desse cidadão, de um jovem de apenas 24 anos, que mata o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, Hungria-Áustria, que seria o futuro imperador, e a sua consorte e a sua esposa. Isso deflagra a Primeira Grande Guerra. Morreram mais de 20 milhões de pessoas. E o David Stevenson, que é um professor de história. A história se faz, evidentemente, do passado. Você não pode falar da história, a história que não aconteceu ainda. A história é o passado. E ele se posiciona trazendo fotografias da época, os líderes da época, desde o Kaiser Guilherme, desde a presença do Tsar Nicolau II, o Hindenburg, que foi um dos grandes, o Marechal do Reich alemão, o Marechal Feldmarschall, outros artífices dessa guerra que leva 4 anos. E a guerra só termina com a participação dos Estados Unidos através do presidente Woodrow Wilson a partir de 1917 e 18, quando ele intervém e leva as forças americanas com todo o poderio americano se estabelecendo em toda a Europa. Essa guerra matou mais de 20 milhões de pessoas. E era a guerra de trincheiras quando aparecem os primeiros aviões, né? Os primeiros blocos de aviões com duelos no ar, entre eles o famoso Richthofen, que era o Barão Vermelho, que era o herói alemão e que era considerado pelos próprios inimigos como um verdadeiro as. Havia respeito pela atividade do outro, mesmo em estado de guerra. As pessoas tinham honra, né, naquela época. E esse jovem sérvio, ele simplesmente mata com 2 tiros esses 2 que seriam os futuros comandantes do Império Austro-Húngaro, que depois da guerra se separa da Hungria, criando um Estado independente. Essa foi uma conflagração que deu, em função desta Primeira Grande Guerra, acontece a Segunda Guerra Mundial. Em função, no ano de 19, da composição do Tratado de Versalhes, que esmaga a Alemanha com a perda do Vale do Ruhr, né, onde estavam as grandes indústrias. A França toma conta de tudo e exige uma indenização pelo esforço de guerra realmente fantástica. A Alemanha não podia pagar. Cria-se, então, a República de Weimar, uma república fraca, sem líderes e com diversos segmentos, uma capilaridade muito grande, direita, esquerda, comunismo, não comunismo, que começa a crescer a partir da Revolução Bolchevique de 1917. Foi uma guerra de trincheiras, em que se abriam valas e um ficava atirando no outro inimigo, no outro lado da trincheira. Uma das noites de Natal, um resolveu colocar uma bandeira branca, todos eles que estavam naquela trincheira, em solo francês,
se levantam, vão lá, cumprimentam os soldados adversários e voltam para sua trincheira. E num dos livros mais lindos que eu li, do Éric Maria Remarque, É guerra de boiola, o cara vai lá cumprimentar o time. Boiola, Dona? Isso, Gustavo. Éric Maria Remarque coloca a história, coloca uma história fantástica. Um soldado alemão vê um jovem soldado francês correndo com baioneta em direção a ele. E naquela fração de segundo ele pensa, por que eu tenho que matar essa pessoa que exatamente, deve ter a minha idade? Por que eu tenho que matá-lo se eu nem eu conheço? Ele vai lá e mata. Quer dizer, é uma das cenas tristes que faz com que a gente tenha medo da guerra. Uma guerra não vale nada, somente os idiotas e os imbecis podem programar uma guerra, dona Roberta. Muito bem, Marne. Nós estávamos conversando exatamente sobre isso antes de começar o programa, e uma das coisas que mais chama a atenção é que dentro dessa multidão de seres humanos que foram realmente dizimados, é uma geração inteira que morreu. E eram estudantes, bons estudantes de universidades boas, que realmente entravam no exército porque eram obrigados. Então, o que nós perdemos, o que o mundo perdeu com essa guerra, e pelo fato de não ter havido uma negociação bem feita, é que aí desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Então, realmente é importante esses órgãos internacionais, é importante a gente prestar atenção no que acontece no mundo inteiro e ficar sempre alerta e sempre negociar. Bom, falando em ficar sempre alerta, tu vai trocar de assunto? Não, eu só achei meio viadinho esse negócio, Gustavo, de sair da trincheira e ir lá cumprimentar o outro e voltar. Tu me dá licença. Você sabe, não, o Vitorino, ele faz esse tipo de comentário de brincadeira, mas ele não parece que ele não entende a gravidade desse assunto. Eu só gostaria de guerra é dizer sempre que grave, mas nós imagina, somos vai lá muitos cumprimentar de o nós Natal. somos descendentes de europeus e não existe nenhuma família na Europa hoje que não tenha algum descendente morto nesta guerra. Então, realmente, são memórias. Mas sobre o assunto Gramado, eu recebi aqui a informação de um amigo hoteleiro que comenta que Gramado e Canela são destinos de turismo de todos os níveis, inclusive corporativo e de eventos. Congressos muitos. Nada a ver com turismo de luxo, atende todo tipo de segmento, com o maior número de turistas de classe média. E os preços são, sim, muito caros para o que oferecem. Pode dizer no programa. O Chicão, o Chicão detetou todas as mordomias lá. Os caras são meus amigos lá. Eu queimei eles, o cara da montanha, o Luciano Pessim, lá de Pedra. Não é isso. Nem o Gustavo Vitorino falou. Eles são muito sensíveis a esse tipo de comentário, não vou comentar. Se é barato, cara, os caras puta deleste. que não, tudo bem. Tá convidado. Tá bem. Olha aqui, ó, eu quero... Tacadinha hoje, né? Vamos lá. Não fala mais disso. Vocês não vão repetir a coisa. Vamos lá, eu quero falar de coisa séria. Tá bom. Quero falar de trabalho, principalmente para quem precisa de trabalhos em altura. O que eu quero recomendar para vocês um lugar, Vertiservice. Eles são especializados em limpezas, pinturas e reparos. E eles têm um sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Portanto, manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vertiservice. Profissionalismo e segurança sem pagar absolutamente nada a mais. É uma obrigação que eles têm. Você pode fazer o orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa ou até mesmo para a sua indústria. Mas lembre-se deste nome. Trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br, Ruschel. Dona Magda, eu vou trazer um tema aqui para falar com a doutora Roberta aqui. Normal. Evidentemente. É só o que vocês fazem. Conversa antes do programa, conversa durante o programa, conversa depois do programa. É verdade. Pode continuar. É verdade. Há muita sabedoria. Vamos lá, o seu assunto. Há muita sabedoria seu assunto, com a doutora Roberta. Mas eu quero trazer um tema porque é polêmico. Dona Magda, eu quero trazer o assunto porque ele é muito polêmico, porque nós teremos muito... Ele é polêmico, mas é engraçado, pelo que eu tô vendo. Não é nada engraçado. Faz quase um minuto que ele está tentando. Já vou trazer a seriedade com o assunto, Miranda. Mas, na verdade, nós tivemos, dona Magda, uma entrevista do Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, que não teve ainda a repercussão que merece da imprensa, porque tal a gravidade da declaração que ele deu, eu acho que a grande imprensa, porque tem tantos assuntos para tratar, não conseguiu ler
o que ele diga e o nosso Atualidades, como sempre, por isso que ele é Atualidades. Ele está na frente. Ele deu uma entrevista, dona Magda, para o mercado financeiro. Foram lá, chamaram ele para dar uma entrevista e ele foi lá dar. E ali ele disse coisas seríssimas, dirigidas diretamente ao presidente. Primeiro, ele disse que o presidente até agora não procurou ele para fazer articulação, para conversar, não mandou ninguém aparecer, não mandou ninguém dizer nada. E que ele não vai pautar a Câmara por notícia de jornal. Então, não, o governo gostaria que tal matéria fosse vista. Não, se não forem lá falar com ele, ele não vai pautar por jornal. Aí ele avançou mais, ele foi mais grave ainda. Ele disse que o presidente tem dificuldade de fazer política. E que ele vê muita dificuldade no presidente em passar a aprovar matérias tão importantes como teremos agora, porque ele acredita que ele conseguirá fazer as articulações através da base de apoio. E não através, expressão usada pelo Rodrigo Maia, o toma lá, dá cá. Então, ele disse expressamente que ele vê muita dificuldade que o presidente vai conseguir aprovar medidas se ele não começar a ter uma participação mais afetiva em negociação. Aí ele avançou ainda na questão da Previdência, que nós discutimos muito na sua ausência. Ele disse o seguinte, que se o presidente, olha, ele é presidente da casa, ele, Rodrigo Maia, se o presidente Bolsonaro não entrar pessoalmente na negociação da Previdência, não vai aprovar. Ele está dizendo isso. No mais, ele já deu uma perspectiva da vida dele, ele acha que ele tem condições de se renovar para 2019 isso que ele quer. Na presidência da Câmara. Não, mas ele está... Não, ele deveria estar buscando o apoio do Bolsonaro. Claro, e o Bolsonaro não deu o apoio. É que ele sabe que o Bolsonaro não vai apoiar. Então, ele vai lançar a candidatura dele para 2019, acredita que o presidente Bolsonaro não vai apoiar ninguém e ele conseguirá a reeleição. Bom, vamos ver. A propósito do presidente Bolsonaro, eu queria ouvi-los. Não sei se vocês já falaram sobre o Joaquim Levy. Não. Então nós vamos ver. Tem três coisas assim. Maite Proença disse que foi sondada para ser ministra do Meio Ambiente. Meio Ambiente. Já não vai ser, né? Não é o Bolsonaro que diz quem é que vai ser? Claro. Então, não é a dona Maite Proença que vai dizer que foi sondada. Aí já está blefando, ou está dizendo que gostaria, ou enfim. E a gente sabe que o presidente deixou bem claro. Eu falei, não é. O Levy, tá? E também, aqui, ó, isso sim, ele disse e falou, tá? Ele, na manhã dessa segunda-feira, ele conversou com o deputado federal Mandetta, que é o deputado que ele não se elegeu a nada, ele não entrou na eleição, ele é ortopedista pediátrico, não se candidatou novamente e ficará sem mandato na próxima legislatura. Esteve reunido com Bolsonaro para tratar da possibilidade dele assumir a pasta nessa futura gestão. Ele tem 53 anos. Ele terá missões específicas, disse o Bolsonaro, ser nomeado para a saúde, tem que tapar ralos, facilitar a vida do cidadão, economizar recursos, enfim, todos eles vão ter que fazer mágica. Mas então, assim, quem falou do Levy, quem falou do Mandetta e quem não falou da Maite Proença. O Levy foi um golaço, Magda. Por quê? Porque, na verdade, o Bolsonaro afirmou que não conhece o Levy, mas respeita a opinião do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes é muito afinado ao Levy. O BNDES é um banco muito importante para o nosso país. O nosso país precisa de investimento em infraestrutura. Ele é um banco que cuida, dentre outras coisas, dessa questão. Então, é um homem sério, com ideias muito bem afinadas com todas as demais pessoas da equipe. Tem tudo para ser um grande homem dentro do BNDES. O Levy tem contra si o fato dele ter participado do governo do PT, né? Mas eu acho que é a favor, porque ele não ficou... Ele se desentendeu lá, coisa e tal, mas a princípio já entra com um descontinho, né? Sim, então entra com a bateria 100% carregada.
Magda, eu posso mudar de assunto rapidinho? Pode. Eu queria só fazer um ódio aqui, porque hoje morreu o maior dos super-heróis. Agora à tarde morreu Stan Lee, o homem da Marvel, que criou praticamente todos os grandes super-heróis que habitaram os sonhos e o imaginário de jovens que liam gibis, liam revistinhas, assistem filmes, vídeos, enfim, e são fãs dos super-heróis da Marvel. Stan Lee morreu aos 95 anos. Está todo mundo preocupado em saber o motivo da morte dele. Morreu de 95 anos. Morreu de 95 anos. E deixa um legado muito interessante, porque é muito difícil hoje você atingir o imaginário dos jovens pelo volume de informação que eles recebem diariamente. O Stan Lee trouxe isso na história. Jovens como eu, que vou fazer 63 anos, como outros que também já passaram dos 60, têm Stan Lee muito mais do que um escritor, um ídolo que construiu os nossos sonhos, os sonhos de uma geração, criando super-heróis, homens que consertavam o mundo, defendiam o bem, a paz e a justiça, enfim. Stan Lee descansa em paz, mas certamente deixou uma mensagem muito bonita. Quanto ao legado dele, eu acho que os tataranetos dele vão precisar gastar muito para ficarem pobres. Porque em termos de direitos autorais, de direito de participação dos livros, o Stan Lee tinha uma curiosidade. Todos os filmes de super-herói ele gostava de fazer uma ponta, mesmo que fosse de 5 segundos. Igual o Hitchcock? Só para registrar. O Stan Lee, em todos os filmes de Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão Marvel. Os heróis da Marvel, todos. Em 5 segundos ele aparece para assinar o filme. Tá, sobre os ministros, tu não tem mais nada a dizer sobre da saúde? Não, é porque tem muita chutometria agora, né? Tem gente pedindo... Não, o Mandetta não. O Mandetta teve reunido hoje com... Sim, teve reunido, mas tem que ver ainda. Mas assim, existe muita chutometria. Agora o tal de Até o doutor Rei foi lá, pois é. Mas essa é verdade. Mas eu não posso acreditar. Então, assim, eu Ele vou foi contar na de frente do bastidores. Palácio Sabe o que do Palácio aconteceu? se oferecer. Não, mas foi pior. Esse cara Sabe o que doido. aconteceu? Tava toda a imprensa do Brasil esperando chegar justamente os embaixadores da Argentina e da Alemanha, porque iam entrar dentro do condomínio onde mora o Bolsonaro. Então, geralmente são jornalistas mais jovens e eles estavam esperando um carro incrível e, bom, aí daqui um pouco passou um Vectra, entrou. Ninguém notou. Ali estavam justamente as autoridades nesse carro. Em seguida entrou, bateu ali um outro carro e todo mundo. Buenas tardes, buenos dias. E chegou ali e abriu o vidro e aparece esse cidadão querendo dizer que ele ia levar ao presidente um pedido para ser, então, o ministro da Saúde. Vejam só. Ele não vai plastificar todo mundo. Eu quero que ele seja. Eu quero que ele plastifique. Ele disse que ele não quer... E sabe o que ele disse? Que ele quer acabar com o SUS. Ele quer acabar com o SUS. Cara, é um idiota. Tá, mas ficou lá só querendo ser atendido. Ele entrou na sala de estar... Ficou esperando o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que, infelizmente, não podia atendê-lo, mas recebeu, enfim, os documentos que ele trouxe e tomou um café e foi embora. Ele conseguiu os 10 minutos de fama, quem sabe que foi isso. Falando de Mr. Ray para Silvio Santos, será que dá para... Vamos, depois nós já voltamos pro... O que aconteceu, que também está dando o que falar nas redes sociais? O Silvio Santos, né, recebeu Cláudia Leite no seu programa. E a Cláudia Leite, que no meu ponto de vista está sempre com parecendo a mesma roupa. Eu acho que ela não mudou o seu look durante a vida, mas enfim, estava com um vestido bem curtinho, bem justinho e tal. E mostrando aí seus atributos. E foi abraçar o Silvio Santos e o Silvio Santos, epa, não me abraça, porque eu fico excitado. Ela falou, excitado de feliz. Ele, não, excitado. Esse teu vestidinho, esse teu não sei o quê. E ela foi ficando constrangida, porque tô pensando até em ir embora, ela disse. Porque ele disse pra ela cantar, ela disse, mas tô pensando até em ir embora. E ele não teve, eu acho que o Silvio Santos perdeu o freio inibitório. Ele perdeu o filtro, né? Ele perdeu o filtro. Freio inibitório. Ele fala o que ele quer e não interessa quem ele é o patrão. Com ele é o patrão. A rede é dele. Eu acho que quem se surpreendeu porque ela não assiste os programas. Mas
Tem alguns quadros que eu acompanho e faço questão de acompanhar. E esse é um estilo que ele vem há muitos anos de brincar e com mulheres. Ele tem duas... Mas ele está ficando mais ácido, né? Ele está cada vez mais incisivo. E tem um quadro, que é o quadro mais importante do programa dele, onde ele entrevista, cara, 6 funcionários dele, que são todos... Uma delas é a filha dele. E tem 2 mulheres belíssimas ali nessa bancada. E o que ele diz para essas meninas é impressionante, mas é todo mundo dando risada. A plateia dele adora. É um e quadro. Quem faz o que ele faz, é um estilo. Então, realmente, quem vai ao programa tem tá que, sujeito a isso. Agora, nessa hora, falta... Agora, sem dúvida, nessa hora falta jogo de cintura, né? Pra ela, né? Pra ela. E aí a pessoa que se pela, então aí a pessoa que se pela faz a recatada. Aí ingênua. A pessoa se pela verdade. E faz a recatada. Não dá para entender isso, porque, na verdade, o Silvio Santos, no meu entendimento, ele não faltou com respeito, ele faz isso com todo mundo. Não, ele faz com todo mundo, ele brinca, ele ele fala com os caras, ele avacalhou a filha dele no ar esses dias. No ar, o que ele faz com a filha agora, dele. O que me chama a atenção, mesmo que ele tenha perdido o freio inibitório, que eu já ouvi, eu não tinha visto... porque isso é um fato. Chega a uma certa idade que algumas pessoas, elas perdem, elas falam tudo aquilo que elas querem, sem pensar, e então, assim, ela se sentiu constrangida. Mas agora... Eu acho que ela quis... Insisto com a roupa. Acho que ela quis gerar um... Ela tá fora, né? Não. Pra quem desfila naquele... essa moça precisava um pouquinho mais de talento, porque ela tem muito pouco. Pra quem desfila naqueles trens lá, não é trens, como é que se chama? Os trio elétricos lá, se fazer de menina ingênua, espera um pouquinho aí forçou. Quem passou por um carnaval da Bahia... Por um carnaval da Bahia, aí vem fazer de menina virgem. Peraí, velho. Magda, tu quer falar sobre isso? Não. Então deixa só eu fazer o seguinte. Eu quero falar... a bancada é machista. Bancada machista. Eu quero dizer machista, mas eu quero dizer o seguinte. Para que você veja melhor as coisas, eu tenho uma dica para vocês, que é da minha ótica de confiança, que você sabe que é a Center Ótica. A promoção Varilux, aquela que você curtiu, todo mundo curtiu, continua, só que dessa vez uma promoção em dobro. Você paga um par de lentes, ganha outro par de lentes. E o mesmo está acontecendo para aquela visão simples. Visão simples é só para perto ou só para longe, né? Está acontecendo com as lentes filtro azul. Agora, a grande novidade também são as lentes, como é que é, Marne? Rodenstock Duo, que é a melhor lente do mercado mundial. Agora também tem essa promoção em dobro. Você paga um par, ganha o outro par de lentes. Mas primeiro você tem que consultar o seu oftalmologista. Sai de lá com a receita, vai correndo na Center Ótica, no Mãe de Deus Center, da Avenida Carlos Gomes. Na Avenida Soledade, na verdade, 565, tem primeira hora de estacionamento grátis quando você está em compras. E vá com tempo, porque você tem muitas opções. Aqui eu trago sempre uma amostragem, uma pequena amostra de óculos que tem. Tem para criança, tem para homens. O Marne, eu acho que a semana que vem já deve estar com os óculos novos dele. Tem óculos para sol também. Tudo que você imagina na Center Ótica, mas eu insisto, é no Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. Não me vai no lugar errado e depois dizer que não encontrou, tá? Pode até daqui a gente se encontra lá, tô sempre lá. Fala, por favor, agora. Na verdade, eu queria trazer uma notícia boa, que o atual presidente do CNJ, o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, vem dizendo que quer reduzir em 40% o número dos presos custodiados. Então, só que como é que ele fará isso? Ele, através de uso de tornozeleiras eletrônicas, fazer o cadastro biométrico também em todo o país para poder unificar todo o sistema prisional. Ele também quer retomar multirões carcerários e fortalecer também as audiências de custódia. Saíram os números que até agosto de 2018 o sistema carcerário conta com 602.217 presos. É um número muito expressivo. Então, a meta de 40% é bem desafiadora. Os especialistas dizem que ele dificilmente conseguirá fazer isso até o final de 2020. Mas eu já acho excelente. E outros dizem também que
forças-tarefas foram feitas anteriormente com metas assim parecidas, mas que acabavam sempre esbarrando no judiciário, nas burocracias do judiciário. Eu acho que agora com o Moro, com uma outra visão, né, e com essa força do Dias Toffoli no CNJ, acho que é mais uma boa notícia. Você chama de boa notícia soltar 40%? Não, é um conjunto. Mas é um conjunto de... Vai soltar 40% dos vagabundos que estão presos? Primeiro, tem muitos presos que já teriam direito de ser soltos e não tem, ou por falta de advogado, ou por não ter judiciário, juízes para poder fazer as audiências. O que tem que ser feito é, quem já tem condições de ser liberado, que o seja, e aqueles que não podem, assim como o Moro falou, endurecer, sim, aquelas liberdades condicionais. Falando nisso, o Joesley foi libertado hoje, né? O Joesley e os amiguinhos deles, metralhinha. Vamos tratar, então, do caso do Joesley, que eu quero casar com a notícia dela primeiro, repercutindo a dela. Quer casar? Não, só a notícia. Parou, engraçadinho. Só a notícia. Primeiro dizendo assim, na verdade, o que se quer tratar é da revisão criminal. Exatamente. Porque tem muitos processos, porque por a pessoa ser pobre e não ter direito de constituir um advogado, ela já poderia exercitar o seu benefício e não faz. Só ali nós temos milhares de presos para pessoas que já ficaram lá 5, 10, 15 anos e poder botar os que estão aí cometendo agora. Perfeito. E estão soltos. Então, é uma escolha de Sofia. Eu sei que o ideal é que fique todo mundo preso, né? Sim. Mas a gente tem a valoração disso aí. A questão do Joesley, eu fiz questão de trazer, porque é um exemplo clássico do que a gente discutiu aqui, dona Magda, nos últimos 3, 4 dias. Tá? Sobre a questão da prisão. O juiz, ele tem que se ater à lei. E a prisão que foi decretada para o Joesley e para aquelas 19 pessoas, se ela agrada ao leigo, agrada à população de ver essas pessoas presas, tecnicamente ela não tinha subsistência nenhuma. Tanto é que em 24 horas um juiz de segunda instância, e é isso que eu digo, às vezes nos meus debates com o doutor Vitorino, é que não adianta tu querer achar que tu é a lei, se enquanto houver uma instância superior a ti. Então essa juíza decretou a prisão dos 20 e em menos de 24 horas estavam todos soltos, porque o caso que ele se refere aconteceu em 2014, foi em agosto de 2014 a abril de 2015, as provas estão todas produzidas, não há condenação, não estava havendo nenhum fato novo que justificasse eles estarem presos, portanto o juiz do Superior Tribunal de Justiça só aplicou a lei e soltou a todos. Então, para que entenda, não se soltou ninguém condenado, ninguém que já tem 2 condenações, a primeira e segunda instância, não. É um processo que ainda não tem sentença de 15 milhões que o MDB teria recebido para o seu MDB nacional e 15 milhões teria recebido para o MDB regional. Então, às vezes a gente mistura, tá? E então eu gosto de explicar tecnicamente para entender que não tinha como manter esses caras presos agora realmente. Não, e na linha, desculpa, rapidamente, do que tu explicasse, o que eles fazem? Junto com a força-tarefa de recolher documentação, eles também fazem essas prisões temporárias. Para quê? Para que não tenha interferência destas pessoas nessas apreensões de documentos. Então, eles conseguem fazer com que as provas não sejam extraviadas, queimadas, enfim. Esse objetivo de diminuir em 40% a população carcerária, que realmente é enorme, do meu ponto de vista, eles tentam maquiar um problema soltando pessoas, porque não vem me dizer que 40% dos presos que estão no sistema penitenciário hoje estão injustamente. Eu lembro muito bem quando tudo isso começou, lembra daquela primeira audiência, como é que é o nome da primeira audiência? Audiência de custódia. É, audiência de custódia. O Lewandowski começou com essa bobagem. Exatamente, a audiência de custódia, daí o preso vai lá, diz se foi bem tratado, não foi bem tratado, isso, aquilo, e o juiz naquele momento pode determinar que a pessoa não fique presa. A gente já viu em inúmeras situações que isso não deu certo, que pessoas foram pra rua e que não deveriam ter ficado na rua. Então, assim, para resolver a situação penitenciária do nosso país, não é soltando presos. É claro que aqueles que já têm o direito ao benefício, mas não têm um bom advogado e tal, aí sim, a defensoria
assessoria ou quem for que tenha que fazer esse papel, que tudo bem que faça uma força-tarefa. Agora, não vai me dizer que é fazendo uma grande tarefa para soltar presos que nós vamos resolver um problema que tem milhares de pontas que a gente já tratou aqui também, e não é só dessa forma, soltando presos e colocando pessoas perigosas nas ruas. Que saem, matam e não voltam para a cadeia. Mas assim, ó, não é esta a proposta, tá? Tanto é que tem críticos que falam que a solução seria investir em penas alternativas. Isto são penas alternativas e não é a ideia do Dias Toffoli. Eu acho que ele está muito alinhado com o Moro de ser cada vez mais enérgico no cumprimento de pena. Eu acho que realmente é fazer um trabalho eficiente nos processos, tirar aqueles processos que realmente estão empilhados, que não andam. E como disse o nosso colega, aquele nosso palestrante da Federação, fazer as pessoas trabalharem, né? Fazer os juízes trabalharem. Isso. Parar de serem, como ele disse, sindicalistas de toga. Foi a palavra que ele usou. Dando continuidade, sindicalistas então, de toga, desculpa, cara. O ministro Luiz Fux disse hoje que se aprovado realmente o reajuste, ser sancionado pelo presidente e tal, o reajuste de 16,38% vai cair o auxílio moradia. Mas aí, Carla, a lei de responsabilidade fiscal, o artigo 21 Pois é, justamente essa era a minha pergunta. Eu justamente ia perguntar isso. Tem que dizer alguma coisa, porque a lei é bem clara. A questão que eu fui atrás de ver isso. Outros não vale para eles? E a dúvida é se é considerado, se eles são considerados ou não. Aí é que está dentro dessa... Não, mas é que a lei é bem clara, não pode conceder nenhum tipo de aumento ao funcionalismo público até 6 meses antes do fim do mandato. Tá, então no momento que a gente identifica... O artigo 21 é bem claro. Pois é. Responsabilidade fiscal. Então, justamente. A questão toda... Exatamente. A questão toda é identificar o seguinte, bom, se a magistratura se enquadra dentro do funcionalismo público, que é o funcionalismo público que se refere a essa lei, o que o Temer tem que fazer? Não sancionar. Eu achei interessante a postura do Temer hoje dizendo que ele sanciona se primeiro o tribunal cai com o auxílio moradia. Por quê? Porque no Senado eles aprovaram partindo do pressuposto de que o auxílio moradia seria retirado, então caberia esse aumento. Por isso que o Temer talvez passe a bola de novo para o Dias Toffoli, né? Achei coerente essa posição dele. Dona Magda, seguindo na área jurídica, para depois que saiamos e não voltemos... Nós temos uma banca de advogados aqui, verdade, é difícil sair da área jurídica. A desgraça, ela é total, Dona Magda. Nós contamos um caso aqui que foi triste. Morreu um menino de 19 anos, enganado. Nós tratamos a semana inteira, eu achei que nada mais iria acontecer, que não haveria nada pior para acontecer. Do menino, nem me fala. Vamos só relembrar do que estamos falando. Aquele menino, um preso, condenado com 2 homicídios, com tráfico, foi metido num quarto lá junto comigo, com a senhora, seja lá com quem tivesse doente, tá? Aí começaram os rumores que tinham que tirar de lá, porque sabiam que iam ser invadido para ser morto. Todo mundo sabia, se pediu para a brigada justificou porque que não foi, tinha recém saído. Foram lá e mataram o menino. Foram lá e mataram o menino de 19 anos e ele saiu. E eu achei que a novela tivesse terminado. Né? Sabe qual foi o último capítulo? Agora terminou mesmo. O bandido fugiu, mano. Não sabia. Eu sabia que ninguém sabia. Aquele que estava na maca? O bandido fugiu, senhores. Eu sabia que eu ia trazer o capítulo. Saiu pela porta da frente. Saiu pela porta da frente. Não vai terminar assim. Não, por quê? Senhores, tudo é inacreditável. Quando eu ouvi, eu digo, não, eu não posso estar ouvindo certo. Eu não posso estar ouvindo. Depois de tudo que aconteceu, depois de morrer um menino de 19 anos, todas as luzes estão sobre isso. Mas estavam sobre o menino, né? Esqueceram de cuidar o bandido. Meu Deus! Aí vem ao encontro de algumas coisas que está se dizendo aqui nessa bancada. Espero que já tenha sido preso enquanto eu vinha para cá. O regime já tinha progredido. Claro! O regime semi-aberto sem a tornozeleira, ia botar na cesta porque não tinha tornozeleira. Então não era para ter um cara grudado nele ali? Exatamente. Mas Magda, tem um caso também, só que esse é muito engraçado. Não é o ladrão de galinhas, são os ladrões de ovelhas. Eu não sei se vocês ouviram esse fato pitoresco, que a Polícia Federal apreendeu um Gol com 16 ovelhas. Um Gol com 16? Dentro do carro. Tá aí, ó, viu, Chico? Fala mal do Gol. Gol Carregou bolinha. 16 ovelhas. O pior
que 7 ovelhas morreram porque estavam esmagadas. Imagina. E conseguiram resgatar 9 delas. Eu acho que eu vou morrer e não vou ver Isso tudo. é tarefa de gincana. Isso é ou não é? Gincana que era assim. Fuca, nós temos no Fuca. Te lembra do Eu não Fuca? consigo nem falar porque que botava mais gente dentro de um Fuca, ganhava milhares de pontos na gincana. Agora sim, a gincana agora, quem botar mais ovelha dentro do gol... Triste, gente, foi... 6 ovelhas. Agora... Aí, claro, eles foram presos por receptação qualificada, eles estavam intermediando, enfim, depois descobriram onde é que estava a pessoa que efetivamente furtava, que era na região, no interior de Uruguaiana. Mas assim, coisas como essas são... O triste que também aconteceu... Eu tinha que ser preso por desperdício. Mataram 7 ovelhas e não fizeram Eu também acho. Que legal que tu é. Hoje nós estamos assim, meio atravessados. Mas mataram 7 ovelhas e não fizeram churrasco. Preso por desperdício. Preso por Não, mas desperdício. eu queria eu só não consigo lembrar... nem imaginar uma cena dessa. Eu gostaria só de lembrar Olha, de qualquer um dia eles outro vão roubar um zebu teu daqueles, vão botar dentro de aqueles, tem uns carrinhos que é Smart. Um Smart, vão botar teus zebu. Eu só gostaria de lembrar... Maravilhoso. Você imaginar 16 ovelhas num carro? Impossível. Fala, Roberta. Eu gostaria só de lembrar um outro fato que aconteceu esse final de semana, que é triste demais, que essa mãe, a Jéssica, faleceu porque ela caiu do elevador e deixou a sua filhinha de 3 anos, que era muito ligada a ela, porque às vezes a gente tem um filho e esse filho ainda é super apegado, era muito apegada a ela, e essa menininha perguntando, cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? E ela ainda não sabe que a mãe dela nunca mais vai voltar. E ela morreu porque caiu um elevador e, bom, agora está sendo feito todos esses procedimentos. Por que eu trago isso? Acho que a gente precisa se sensibilizar mais com as mortes e com aquilo que acontece de ruim com alguém que às vezes a gente não conhece. Atualmente a gente traz números, dados, o mundo está grande, nós temos uma internet e a gente impessoaliza e pessoaliza ao mesmo tempo. Então, assim, escutou, morreu tantos, morreu isso. Dilacera almas, uma morte como essa. Então, fica o registro aqui para a gente tomar cuidado com tudo. E vamos se manter vivos dentro do possível. Dona Magda, pois não, senhor Mário Barcelos. Eu tenho uma admiração muito profunda pelo povo francês. Pois não, também. Porque não há povo no mundo que exerça mais o direito do contraditório que o povo francês. O princípio cartesiano de tudo, a pergunta, por que isso? Por que aquilo? Inquirir, perguntar. Eu sempre digo que a pergunta é muito mais importante que a resposta. E um aforisma do Descartes que me marcou muito, esse que eu vou passar para vocês agora, que diz o seguinte: dizem que alguém é chamado de louco quando perde tudo menos a razão. Ele perde tudo menos a razão. Então, quando você tem razão, quando você vai para uma disputa, para uma luta, você deve brigar por isso. Você não deve perder a sua fé e a sua esperança. Eu quero mandar um beijo para minha neta Manuela, que faz hoje 6 aninhos. Um beijo do vovô. Olha, tu tem uma neta tão pequenina. Já que tu estás falando, Mário Barcelos... Beijo, Manuela. Deixa eu ler aqui um e-mail da dona Lídice, apesar de eu achar muito prematuro o que ela está dizendo, mas eu vou respeitá-la, porque mandou um e-mail perguntando. Já abordaram o assunto das grandes mudanças no Enem? Ouvi hoje por uma rádio muito conceituada que falavam das barbaridades que o senhor presidente quer fazer. Voltar a decoreba, matérias que não venham a fazer os alunos pensar, interpretarem e sim voltar, somente as exatas. Quem será o ministro da Educação? Alguém que pense igual a ele, provavelmente, abraços Lídice. Gostaria que o Marne, tão culto e inteligente, manifestasse sua abalizada opinião. Olha, eu acho que a cultura brasileira que vem sofrendo uma queda, não é a queda assim, né? É assim, ó, nos últimos anos, em todos os níveis. Décadas? Isso, Décadas. melhor. Obrigado, doutora Roberta. Eu quero dizer para vocês que se a cultura brasileira não mudar, nós estamos em último lugar. Ainda contamos aí, estamos na frente de, como é lá, Panamaribo, como é o nome lá daquela Guiana francesa, né? Maracaibo, lá, aquela cidade lá. Nós estamos muito mal. Não é na Guiana Francesa. Não é? Maracaibo é um porto na Venezuela que mas foi ele. Pois é, foi o Vitorino que falou. Não é? Eu sei. Também, muito obrigado, então tá. muito obrigado. Vitorino errou, como diria o comentarista. Errou!
Tá bem, não, mas não é isso. Eu falo da Primeira Guerra Mundial, o senhor Vitorino diz que o negócio que o cara lá que fez a bandeirinha é idiota. Eu estou falando de um assunto sério que é a respeito da educação. Tem que mudar a educação no Brasil, tem que dar mais condições aos professores, tem que mudar a ideologia dentro eu já falei da igreja, tem que mudar dentro da escola. Por que você tem que colocar ideologia? Sabe o que me lembra isso? Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, em que as crianças cantavam o nosso Führer é Hitler, e cantavam lá toda a escola, todo mundo. Não, tu cantou tão direitinho. Eu tenho tantos filmes que falam a respeito disso, então tem que colocar alguém, um ser humano superior a Deus. Vamos mudar esse tipo de pensamento, vamos colocar as coisas para que os alunos decidam o que é o certo na vida deles. Colocar ideia na cabeça de que tem 16, 17 anos, 15 anos de idade, plantar, porque um jovem, um adolescente é uma esponja. Tudo aquilo que você plantar, ele vai levar, às vezes, até para o resto da vida. Vamos deixar ele decidir. Podem dizer, podem me xingar, como diz o Vitorino, vai fazer o que quiser, mas esse é o meu pensamento. É arcaico? É velho? Não é. Mas é o que eu penso e eu tenho a razão. Agora eu estou falando mais uma vez de Descartes. Carla Krieger. Boa noite, bancada linda. Marme Barcelos. Sou morador de Campo Bom e fui a Porto Alegre na Feira do Livro. Fazia algum tempo que não ia para estes lados. Queria deixar um registro. Que lixo virou Porto Alegre. Nem tem como caminhar no centro de tanto ambulante. Cadê as autoridades? Pergunta o João de Campo Bom. E também o nosso telespectador Manuel Azevedo de Osório. Boa noite. Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda de Dilma, já esvazia suas gavetas no Banco Mundial, pois aceitou o convite de Paulo Guedes para presidir o BNDES. Mas Bolsonaro já avisou. Uma das prioridades será abrir a caixa preta do BNDES. Se isso acontecer, as estruturas vão se abalar, vão tremer. Olha, já respondeu para uma telespectadora que também falou sobre isso. Tá ótimo. Pô, recebi uma mensagem aqui do seu Valmor que só pode ser sacanagem. Ele está procurando um animalzinho para adoção. Ele disse, ó, gato e cachorro eu já tenho. Aceito leitoa, peru ou um boi pequeno. Dona Magda, eu dou 3 abraços aqui rapidamente. Vamos lá, por favor. Me desonero do nosso fã-clube aqui. Dona Elisete Modelli, seu Juliano Scalabrini, que me atendeu no Banco do Brasil hoje com uma generosidade impressionante. Um abraço. E a dona Mara de Souza, que hoje aniversaria e que pediu que então mandássemos um parabéns para ela. Está mandado. Bom, então eu também vou deixar beijos para Priscila da Máquina do Iguatemi, que me atendeu super bem e pediu esse beijo. Então, um beijo para Priscila. E eu fiquei encantada porque teve um festival Horef esse final de semana. E é um festival de música e dança judaica. E lá eu encontrei uma pérola. E não é pérola tão joia, é mais do que uma joia. É uma mulher chamada Pérola. Eu achei tão lindo o nome dela, amo o nome dela. E aí... disse que ia mandar um beijo a ela também. Ela disse que assiste o programa, que é amiga da Magda. Enfim, a Pérola? A Pérola. Ela disse que se dissesse, sabe quem é? Eu sei que é uma querida, um amor linda. Sei quem é. E também para Sandra Kravitz, que é um amor, também conheci ela pessoalmente lá, enfim. Beijos. Beijos também. Beijos também. Beijos, abraço. A hora do poste a dona da Vera Regina Benites está dizendo que a netinha dela, a Manuela, fez aniversário de 5 anos ontem. Então, um beijo carinhoso para Manuela, feliz aniversário para dona Vera Regina. Queria mandar também para Vânia Guaciro Oliveira, um beijo imenso, e para Yara Oiteral, que é uma telespectadora. As duas todas são muito queridas e muito carinhosas. Então eu vou mandar um beijo também para Samantha, que é a hostess lá do UD, que é uma menina linda, linda, tem 3 filhos lindos, trabalha no UD, Casa da Montanha, mas ela vem já do trabalho no Casa da Montanha. E fiquei muito feliz quando o Luciano Pessinho ontem me disse que eles fazem isso, eles promovem os seus funcionários. Então, ela está muito feliz, uma menina super querida, bonita, inteligente e está fazendo um trabalho lindo. Aliás, lá só tem gente jovem atendendo, porque é tudo descolado, Gustavo Vitorino. Não tem aquele balcão cheio de gente para perguntar quem tu é, quem tu não é, não sei o quê. Tudo moderno, moderno, moderno. Só gente bonita. Tá certo, mas para ser descolado tem que ser jovem?
Não, mas eles são descolados. Porque eu sou um garotão do Bidudão. Não, mas tu não sabe. prega. Presta atenção no que eu tô falando descolado. O cabelo é descolado, a roupa é moderna, sabe? Não é o teu caso, meu amor. Precisa ter cabelo pra ser descolado. Tu é descolado porque tu é... Porque soltou a cola. Tu é descolado que soltou a cola, exatamente. Ainda bem. Beijo pra Samanta, que nos recebeu muito bem. Parabéns ao Luciano Pessim, que promove os seus funcionários dentro da própria empresa. Programa ótimo. Por favor, fala, Chicão, diz o Denis. Mas tem um monte de gente aqui pedindo pro Chicão falar. Ele me xinga, eu nem leio mais. Oi, Carlinha, amo vocês todos, mas o seu Ayrton tá um gato com essa camisa listradinha. Tô de zebrinha hoje. O senhor poderia dar um miado. Zebrinho. O senhor poderia dar um miado. Aí, peraí. Você já almoçou de gato? Mano, eu tenho um cadastro pra justificar isso. Olha, presta atenção. Ouviram falar que o Temer será embaixador do Brasil na Itália? Ele queria muito. Se isso for verdade, é o fim da picada, diz o Marcos Strebe. Só para continuar com foro privilegiado. Quem aprova isso? Socorro! Eu acho que o Marcos tem toda a razão. Quem mais aqui? Boa noite. Joaquim Levy já esvazia as gavetas do Banco Mundial, pois aceitou a oferta de Paulo Guedes e tal, barará, que a gente já leu aqui. Que mais Europa? O Marley relatou que a Primeira Guerra só acabou com a intervenção americana. Pois bem, durante a comemoração do fim dessa guerra, o presidente francês foi estúpido com Trump. Ele deveria ser eternamente grato aos Estados Unidos da América. Acontece que o presidente Trump sequer quis tirar uma fotografia com Macron. Macron teve que pegar ele pelo braço. Ele está emburrado, olha o termo, emburrado com o Macron, porque o Macron diz o seguinte: nós temos que nos defender da Rússia, da China, a Europa tem que se defender, e também dos Estados Unidos. Aí ele disse o seguinte, retrucou da seguinte forma: vocês têm que começar a pagar a manutenção do sistema de defesa que nós temos aqui na Europa. E o Macron disse, está correto. A Angela Merkel também falou a mesma coisa, nós temos que pagar tudo isso aí. Estão de birra, estão de bico os dois. Falando quem não está de bico, o Emilson Almeida diz o seguinte: primeiro ele diz que nós somos um show. Obrigada, em nome de todos. Que presidente humano esse Bolsonaro. Eu não sei se ele está falando sério, tá... Ligar para Silvio Santos no Teleton, que é o que privilegia a ACD, né? Para dar um tapa nos presidentes anteriores e para o atual também. Vocês são um show. Pois é, o Silvio Santos já está agora botando os slogans brasileiros. Eu te amo, meu Brasil. Já mudou tudo, né? Já mudou tudo. Eu me lembro que uma madrugada ele foi lá falar com o Lula, tudo bem, meu presidente, preciso resolver o meu problema do banco. Aí a Caixa Econômica comprou parte do Banco Pan-Americano, que depois, 400 milhões naquela época, que depois, um tempo depois, foi à falência em função do desvio de dinheiro pelos seus diretores. Aliás, esse processo nunca mais ninguém falou, deu prejuízo de 5 bilhões de reais há 5 anos atrás. Aqui sobre o Silvio Santos, quanto ao caso da Cláudia Leite do Silvio Santos, no meu ponto de vista, acho que foi uma forma dele reclamar ou se posicionar de forma contrária àquela vestimenta num programa onde se pede doações para deficientes físicos. Mas, com toda certeza, ele foi desagradável e poderia ter feito essas ponderações fora do ar. É o que diz o nosso telespectador. Eu ia exercitar o direito de resposta. Eu queria exercitar o direito de resposta. Tem muitas outras pessoas que agora eu não vou lembrar o nome, tá? Mas que dizem a mesma coisa. Ele pode ser engraçadinho, pode não ser, mas faltou respeito. Ela pode ser não sei o quê, pode ser não sei o quê, mas ele já está passado, está demais. E eu ouvi também de outras pessoas que assim, as filhas dele têm que mandar ele sair do ar. Tem que tirar ele do ar. Eu quero exercitar o direito de resposta porque a dona Carla fez um comentário muito severo a respeito da bancada da qual me inclui, que era os machistas. Que é machista. Que era os machistas. O senhor ficou ofendido? O senhor ficou ofendido? Não, eu fiquei sentido. Quando a dona Carla ofendido não, sentido. nos critica, eu fico sentido só. Eu acredito. Não, é que a gente tem que ter um contexto. Em condições normais, eu jamais concordaria com isso. Eu acho que eu jamais poderia, em relação a vocês aqui, meus colegas de bancada, fazer uma manifestação daquele tipo. Agora ali, pessoal, são artistas. E eles são artistas, por isso que eles vivem num mundo diferente, os conceitos são diferentes, eles ganham diferente da gente, eles têm exposição diferente, nós lembramos aqui como são os carnavais na Bahia, então é isso, só que a gente fez, um quadro diferente para ter conceitos tão iguais como são os nossos aqui. Eu entendi como um elogio da dona Carla.
porque uma geração, num país onde falta tantos machos, ser chamado de machista é até legal. Agora foi o cúmulo do machismo, né? Bom, de Agora qualquer extrapolou. forma, eu quero... Olha, um homem notou que eu pintei o cabelo. Eu tenho que ler isso. Boa noite, Magda Beatriz. Você pintou? Sim, eu fiz mechas. Ah, sim, tá. Mas o ex-marido... Boa noite, Magda Beatriz e bancada. Foi na ausência dele, eu fiz antes de viajar. Que era para ver se não me reconhecia, mas não adiantou. Dizer primeiramente que você está essa nova cor de cabelo. Gostaria de saber dos advogados da bancada se o casamento entre pessoas do mesmo sexo pode ser revogado. Já que Magno Malta colocou a PDS vamos trabalhar sobre esse 106/2013 em votação pública para revogar a lei. Tá, vamos abordar esse assunto, porque esse assunto é muito sério. Se puderem, vamos. Não sei se a doutora Roberta está Eu só queria deixar um abraço para o senhor Telmo Dias, que me enviou uma carta escrita à mão, coisa rara, linda. Muito obrigada, suas palavras, muito carinhosas. Estou lendo. Obrigada. Dona Magda, essa matéria tem repercutido muito, porque é lógico que é um tema recorrente, né? Há uma comissão especial no Senado e esta já aprovou. Então, não é uma comissão que já deliberou, que é a aprovação do fim do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Isso, evidentemente, que causou uma revolução, porque isso vai em contramão do mundo, em contramão do que o mundo está fazendo hoje, que é o reconhecimento das relações homoafetivas, né? Mas isso, por hora, é uma aprovação de uma comissão que tramita no Senado. O que é isso aqui, hein? Rafael Neto, chega de... criancice. Deixa eu ver se isso aqui é de hoje. Eu perdi alguma coisa. Vitorino e Marne, chega de mamãe, ele mexeu comigo. Ah, tá, entendi. Tu deve ter dito. Quem que disse que mexeu contigo? Foi tu ou foi o Gustavo? Não sei o que você vai tá, agora já entendi. Tá bom, não era nada. Não era nada. Ô, Magda, chegou um e-mail aqui para a produção reclamando de reclamando educadamente, claro, por isso que a gente vai citar, da dona Vanessa Silva. Ela diz: querido Gustavo, aqui em casa somos telespectadores assíduos da Atualidade, sempre escuto seus comentários também na rádio, quando estão voltando do trabalho. É sobre o meu trabalho que eu gostaria de falar. Sou bióloga do Zoo de Sapucaia. Gostaria de esclarecer que no local não tem nenhum surto de carrapato ou outros parasitas. E gostaria de deixar um convite para você. Tu vai ler isso? Eu já li. E o pessoal da bancada vir nos visitar. Bom, mandaram para mim aqui, para mim ler. Mas deve ser antigo, porque eu já li. Magda leu. Eu já li. Já leu? Todinho ele, até o telefone. Tá, então, dona Vanessa, de qualquer maneira, muito obrigado pelo convite e eu fico feliz. Aliás, recomendo que a gente combinou até de ir. Na privatização do zoo, que se contratem os biólogos que já estão na casa, que já conhecem os animais, já conhecem as necessidades. Eu tenho medo de ir no zoológico, porque eles podem não me deixar sair depois. Eu quero fazer um oferecimento ao Mário Barcelos. Pois não, faça. Hoje de manhã me acordei cedo. O que é cedo? Coisa rara. 10 horas. Eu acho que é cedo. Não, claro, eu já estava vendo. Não, eu só queria saber. E fui comprar a autobiografia de John Stuart Mill para enriquecer a tua biblioteca. Que amor! Porque eu gosto muito de ti. Bondoso Mário, um cara que eu tenho respeito todos os dias, sabe? Que legal. Gostou do presente? Muito, agradece para ele, meu filho. Muito obrigado, senhor. Deixou dedicatória? Não, porque não foi eu que não pode escrever, não se faz dedicatória em livro que não é da gente. É um gênio, né? Londres, James Hill, filósofo associado à doutrina utilitarista, né? Bom, eu sou essencialista, né, por excelência. Dedicatória mesmo. Olha, ele fala de Platão aqui, hein? Platão, né? Platão fala de Sócrates e Aristóteles. Platão foi discípulo de Sócrates. Todos os dias eu faço uma de mim não pode querer nada. De poesia para um amigo meu. Eu sou um livro. Eu gosto de Platão. Bem cheio, sim. Por isso o senhor está barrigudo. Nós tivemos nesse domingo, quem não puder, eu ouvi ao vivo o futuro ministro Sérgio Moro deu uma entrevista. Eu vi também, alguns telespectadores perguntaram se a gente extremamente qualificada, extremamente esclarecedora, calma, né, e com a visão até de quem não está ao lado do candidato que venceu, ou quem não apoiava, ou que tinha algumas preocupações. A gente pode concluir de uma maneira, que ou ele não terminará o governo, ou o governo se adaptará aos conceitos dele, porque os conceitos dele, né, na área da justiça são tão claros quanto a necessidade de mudar a legislação, porque ele concorda que sejam feitas as medidas, mas ele quer que as medidas sejam alteradas via lei.
Por exemplo, Claro. foi feita objetivamente uma pergunta para ele sobre a questão do juiz, que hoje é governador do Rio de Janeiro, né? E ele, com uma lucidez muito clara, disse, olha, eu não conheço o projeto dele, eu não vou discutir, não vou me manifestar, não vou me comprometer sobre uma coisa que eu não sei. Agora, precisará se adaptar à lei ao que ele quiser fazer. Tá, então, ele traz senão vai ficar essa zona que tá, exatamente, ele traz uma legalidade, um princípio de legalidade, que por isso que fecha muito comigo, para mim, eu fiquei muito feliz, né? Porque ele traz um princípio de legalidade a todas as coisas que ele pretende imprimir, e não um regime de força ou se fazer na marra, como se imaginava. Eu acho que foi uma entrevista longa. Que... E a repórter, para quem não teve a oportunidade, dá para procurar na rede. Ela foi muito incisiva. Né? Não é aquelas mimimi, né? Como é que é, né? Não, a repórter foi incisiva. Como é que é o primeiro nome dela? Perguntando é a apresentadora do Fantástico. Ele foi muito bem, e para mim fica uma surpresa extremamente positiva. E só nessa linha, ele comentou, questionado sobre o trabalho em férias. Na verdade, pelo menos é o meu ponto de vista, férias a pessoa pode fazer o que livremente decidir. É livre-arbítrio realmente da pessoa. E quanto a ter sentenciado o presidente, o antigo presidente Lula, ele comentou que essa sentença foi proferida em meados de 2017, quando nem se imaginava quem seria o candidato, enfim, da presidência, e ele também não... Mas fazer essa ligação é uma imbecilidade, né? Isso é discurso político. Aqui, ó, o Lula pensa que ele está com encrenca ele está muito triste. Está muito triste. A dona Gabriela Hart, essa juíza que vai... Bonita, hein? Que vai interrogá-lo agora, na quarta-feira. Dona Gabriela Hart é filha do seu Jorge Hart. Sabe quem ele é? Não. Engenheiro químico da Petrobras. E de carreira? Um dos que mais denunciou a quadrilha do PT que destruiu não a Petrobras, mas o futuro da Petrobras. De boa família, e de seus funcionários. Ou seja, o Lula achou que tinha se livrado do Moro. Os advogados acham Como é que dizem? Arrumou um Moro com um TPM. Então, assim, ele prepare-se porque a encrenca está só começando. Eu acho também. Só começando, seu... Olha aqui, ó, o Estado, hoje foi divulgado como o Estado planeja pagar os salários até o final do ano. E sabe-se que, entre outras ações, a Secretaria da Fazenda vai lançar um refaz extraordinário. O pagamento dos servidores do Executivo, que ganham até R$7 mil, vão receber nesta terça-feira. E, com isso, ficam quitados os salários de outubro de 308 mil matrículas, o que equivale a 90% dos funcionários. Depois, o restante serão divididos em quatro grupos, enfim. Os salários de setembro terminarão de ser pagos, olha que isso é horrível, né? Terminaram de ser pagos em 25 de outubro. E agora vamos ver até quando vai isso. E tomara que esse refaz extraordinário que será feito resulte numa boa coisa. Dona Magda, deixa eu trocar um pouquinho de assunto. Por favor, aqui, fique à vontade. Porque o meu tricolor me desestabiliza, Dona Magda. Quando falou tricolor, eu digo tricô. Eu digo, vamos estar fazendo tricô no fim de semana? Não. Embora seja uma atividade que os homens já estão fazendo. Gostaria de ouvir falar sobre o tricolor. O tricolor, como a gente tem dito aqui, ele briga por uma quarta vaga, que é um diferencial extraordinário. Faz com que ele chegue na Libertadores pela via direta, se livre da pré-temporada, de jogar contra os bolivianos lá, que muda toda a programação. E o Grêmio teve uma vitória no último minuto, jogando em casa contra o Vasco, aos 46 minutos do segundo tempo. É uma falha do goleiro, Marne. Uma falha do goleiro, uma bola defensável, e o Grêmio conseguiu a vitória. Já o Internacional, que visava ainda a ponta, e visa ainda, né? Porque matematicamente tem chance, perdeu uma boa oportunidade de se aproximar do líder, porque o Palmeiras empatou também no último minuto contra o Atlético Mineiro. E se o Inter tivesse ganhado, teria matematicamente chegado ao alcance
do Palmeiras, que ficaria a 3 pontos do Palmeiras. E mas já está na Libertadores. E bastaria uma partida. Então, na verdade, o Grêmio conseguiu entrar por critérios, está na 4ª vaga, e o Internacional segue em 2º lugar, já definitivamente na Libertadores, como disse o Marley, pela vaga do 6º lugar, mas o Inter vai ficar na Libertadores oficial e não na pré, né, Marley? É que agora ele matematicamente já conseguiu a pré. Então, para nós é importante, faltando 5 rodadas, 15 pontos, o Internacional está 5 pontos atrás do Palmeiras. Chicão, alguma coisa de futebol? Eu acho que essa rodada do Campeonato Brasileiro, dona Magda, ela só favoreceu o Palmeiras, porque o Palmeiras encurtou a distância. É menos uma rodada agora, e o Palmeiras continuou com a mesma distância. O Russo falou certo, o Nacional perdeu a grande oportunidade de se aproximar do Palmeiras, e o Grêmio vai ter o deadline dele no próximo final de semana, jogo contra o São Paulo. Se ele ganhar, ele já está com a 4ª vaga. Se ele perder, a 4ª vaga fica fora e o Grêmio vai para o play-off. O play-off tem uma história de clubes brasileiros sofrer muito no play-off. O Corinthians 2 vezes e o Flamengo já foram eliminados. E o Botafogo também, porque o play-off, dona Magda, é o seguinte, é uma pré-Libertadores que você enfrenta 3 adversários em sequência e tem que eliminar os 3 que não é escolhido aleatoriamente. É 3 adversários, pode pegar um argentino, um uruguaio, ou ir nos Alpes, nos Andes bolivianos. Então, acho que o Grêmio vai jogar a sua vida lá em São Paulo. Gustavo Vitorino, no G1 aqui está que o Levi foi confirmado. Sim. O Levi foi confirmado. Tá, já que o Levi foi confirmado. Então, falando ainda de futebol, já nas bancas, mais uma edição da revista Gol. A edição de número 229 dessa revista espetacular em todos os sentidos, pelo seu conteúdo, pela sua qualidade e o fato de ser única e exclusivamente gaúcha e mantida por alguém que é resiliente, ou não é? Pelo Aveline. Está aqui a revista Gol em todas as bancas da cidade, tá? Traz notícias, informações de Grêmio, de Inter, de futebol amador, de esportes amadores. No país notícia de uma revista com a longevidade dele, sem ser ligado a uma editora. Ele não é. O Placar ainda existe? Não. Não, Placar não existe. Placar existe como uma revista evento anualmente. Acabou. Agora o Aveline é um verdadeiro guerreiro. É um guerreiro. Eu me conheço o Aveline há muitos anos e acho ele um guerreiro. E ele foi pra Rússia, né? Ele foi pra Copa, né? Se virou com uma coisa daqui, uma coisa dali, ele foi pra Rússia. Ele sempre dedica um abração pra ele, uma pessoa do bem. Sem dúvida. O Aveline, quando é que tem outro aniversário? Eu gostei. A gente queria lá. Achei tão legal aquele Vamos fazer o nosso aniversário lá, Vitorino. Isso. Tu acha que o doutor aquele não nos empresta a casa pra gente fazer uma festança? Ele é festeiro, ele adora. Vamos fazer uma festança lá na casa do doutor. Aliás, o próximo aniversário do Aveline, a gente tá lá, né, viu? Mas ele não tem programa no dia do meu aniversário. Porque é meu aniversário, não tem programa. Bom. Fala, Gustavo Vitorino. O Magda, hoje aconteceu uma coisa curiosa. Mais uma vez o índice Bovespa voltou a se mostrar negativo. Eu tentei explicar na Rádio Pampa lá, algum tempo atrás, e algumas pessoas não acreditaram muito, tanto que eu recebi até um e-mail mal criado, dizendo o seguinte... Tu recebeu um e-mail mal criado? Imagina, eu quase não recebo. Tu quase não é mal criado para as pessoas? Imagina. Eu disse o seguinte, o efeito Bolsonaro provocou um entusiasmo na Bolsa artificial, porque algumas pessoas supervalorizaram ações da Petrobras, especialmente da Eletrobras, comprando ações dessas empresas, achando que o futuro presidente iria anunciar a privatização total ou parcial dessas empresas. Pois bem, compraram, puxaram, teve um dia que a valorização chegou a bater... Foi recorde. 6%, 7%, um negócio recorde, impensável. Eu digo, olha, isso aqui é artificial, gente, vai ter que aterrissar. E é o que está acontecendo. Bolsonaro já disse que não vai privatizar o Banco do Brasil. A Eletrobras vai ser privatizada em parte, porque existem aspectos estratégicos que têm que ser mantidos nas mãos do governo. A Petrobras nem se fala, vai ser mantida nas mãos do governo. Serão privatizadas algumas subsidiárias. E aí o que aconteceu? O processo de acomodação aconteceu. Tem ações disponíveis hoje no mercado abaixo do que foram pagas. E com isso o índice negativo que vem se repetindo nada mais é do que aquela acomodação do entusiasmo de tempo atrás. É verdade. Eu já disse o seguinte, os especuladores, eles ganham nas altas e nas baixas repentinas. Então, altas e baixas repentinas normalmente são provocadas. Se não tem um fator externo muito forte, uma guerra declarada entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos,
Muito bem. Bom, aí é um fator forte, porque atinge grandes produtoras, vai atingir o petróleo, vai atingir commodities, blá, blá, blá. Mas se não tem um negócio forte assim, tudo que se cria para subir ou descer é factoide e tende a se acomodar, porque os tubarões ganham comprando e ganham vendendo. Falando em tubarão, Gustavo Vitorino, mas é porque falou em tubarão, eu vi a capa do livro aqui, do Bruno Atti, Civilizações Perdidas, livro 1, Oricalco, o Reino Perdido de Atlântida. Bruno Atti é um jovem, nascido em 1983, caxiense, formado em farmácia, apaixonado por música e desde adolescente sempre gostou muito de ler. Portanto, ele é autor deste livro. Este livro será lançado no dia 22 de novembro, às 19 horas, aí em Caxias do Sul, no Café da Velha, da Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima. É o primeiro volume de uma trilogia anunciada pelo autor. Ele mergulha na aventura de um professor de história em busca do mítico reino perdido de Atlântida. Mari Barcelos. Ok. Posso Obrigada falar dos pelo aniversariantes? livro. Sucesso. Pode, por favor. O primeiro aniversariante de hoje, Tiradentes. O Joaquim da Silva Xavier, um grande Tiradentes, herói brasileiro, que todo mundo conhece a história, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, né? O grande herói, como eu disse, brasileiro. John William Stott, matemático e físico britânico. E hoje também é aniversário de Auguste Rodin, escultor francês, né? E isso que estaria de aniversário hoje. Aliás, as obras estiveram aqui em Porto Alegre, algumas das obras dele. E aniversariante de hoje, uma das mulheres mais lindas, eu assisti um dos filmes que eu assisti, Alta Sociedade, High Society, Grace Kelly. Grace Kelly morreu com 54 anos naquele acidente, né, que dizem ser a filha dela que estava dirigindo o carro, nunca ninguém provou, mas ela foi a óbito com apenas 54 anos de idade. Uma das mulheres mais lindas do cinema. Ela fez alguns filmes que eu, sinceramente, qualquer pessoa se apaixonaria por ela, né? Com 23, 24 anos. E um dos shows que eu tenho do Sinatra, ele é apresentado por ela. Ele foi fazer um show no Royal Albert Hall e lá ela apresenta ele. Ela conta a história, quando eles filmavam na África, etc. E ela gravou um disco, neste mesmo filme, High Society. Ela gravou uma música, né? E ganhou, ela vendeu 1 milhão de cópias e recebeu o disco de platina. Aí disse que o Sinatra foi visitar lá, e ela estava com o marido, o Rainier, disse que ele olhou, vem cá, eu gravo há tantos anos e nunca recebi um disco de platina e você gravou uma música só. E ela conta aquilo brincando. Ela era uma mulher linda, maravilhosa, recebeu o Oscar de melhor atriz. Embora, sinceramente, eu não a considerasse tudo isso como atriz, mas recebeu o Oscar. Grace Kelly. Vavá, futebolista brasileiro, um grande jogador, estaria de aniversário no dia de hoje. João Nogueira, cantor e compositor brasileiro, né, um homem ligado ao samba, e o seu filho, o Diogo, também ligado ao samba. Paulinho da Viola, com o seu Dinheiro na Mão é Vendaval, que foi o grande sucesso do Paulinho da Viola, completando 76 anos hoje. O cantor canadense Neil Young, completando 73 anos no dia de hoje. O Marcelo Rezende... Em atividade, o Neil Young. Sim, o Neil Young até em atividade. Ele teve origem naquele famoso grupo, o quarteto Crosby, Stills, Nash Young, que inovou com os vocais no country rock americano. Isso. E o Marcelo Rezende, jornalista que morreu, né, daquela coma, aí resolveu parar com o tratamento médico, fazer um tratamento alternativo, mas ele sabia que não tinha condições. Marcelo Rezende. Cristina Prochaska, atriz e apresentadora brasileira. E a Sula Miranda, completando 55 anos, a rainha dos caminhoneiros, né? Ficou famosa à sua época. E a Mona Lisa Perrone, jornalista da Globo, Dona Magda. Excelente jornalista. Completando 49 anos hoje. Nossa. O tempo passa para todo mundo. Foi a poupança, né? Mas está uma gata. Numa então, uma gata. Ela Reinaldo... namora o Luciano Burdi, aquele ex-corredor de... Burti. B-U-R-T-I. Não é Burdi, o nosso Armando Burdi. Não é diferente o nome. O Reinaldo Gianecchini, completando 46 anos hoje. A Radha Mitchell, uma atriz australiana que fez um filme do Woody Allen. Eu sou apaixonado pelos filmes do Woody Allen. E um dos filmes dele, chamado... Era do Rádio, tem outros. Esse filme, Vicky Cristina Barcelona, ela fez Melinda e Melinda.
Melinda e Melinda são a mesma mulher com duas personalidades diferentes e histórias diferentes. O Woody Allen, porque ele escreve, ele dirige, o filme é dele, né? Participa. O grande filme dele é tudo que você queria saber sobre sexo e tinha vergonha de perguntar. Esse é o título do filme. A Dani Calabresa, completando hoje 37 anos, e a Anne Hathaway, a atriz americana que também recebeu o Oscar 30 e quantos ela está fazendo? Ela nasceu em 82, 36 anos. Pessoa de 36 anos. A presidente, não sei se já falaram sobre a data da posse do Bolsonaro. A ministra, antecipada. a ministra... Não, foi levada para mais adiante. Não ia ser dia 10 de dezembro? Não é, então é essa a notícia. A ministra Rosa Weber informou que a diplomação do presidente eleito deverá ser... Não, perdão, Gustavo, no dia 10 ou 11 de dezembro, conforme escolha dele. Inicialmente era para ser 19, mas acontece que no dia 12 de dezembro ele tem uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. Ele vai fazer a retificação do intestino, exatamente. né? Então, a data final para analisar contas e tal, então é dia 10 ou 11, já que no dia 12 ele deve... Dona Magda, eu achei muito bonito. Diplomação, porque caso alguma coisa dê errada na cirurgia, é garantido ao general Mourão. Ele caminhando, foi tomar uma água de coco na praia, né? Conversou com as pessoas na rua e tal, e com 300 ali, policiais ali, e vestindo o colete salva-vidas. Ele tem claro, que... A prova de balas, não salva-vidas. E depois ele salva-vidas, mas não deixa de salvar vidas, mas é a prova de balas. Salva-vida é para entrar na água. Melhor não entrar com essa falha. Foi uma falha mesmo. É bom não entrar na água, não entrar em avião. Nada. Eu agora não sei como é que esse homem vai se locomover. Do jeito que cai avião no Brasil com político... Eu não sei como é que esse homem vai se locomover. Aliás, o Twitter e Facebook informaram ao Barroso, ao ministro Barroso e ao TSE que o candidato Jair Bolsonaro não impulsionou nenhum tipo de conteúdo dentro destas duas empresas. Ainda resta saber o Instagram e o WhatsApp. Magda, a notícia é de que não partiu, que o impulsionamento houve, que não foi pago pela campanha do candidato. Sim, o impulsionamento houve, o que não houve é pago por ele. Falando em campanha, o ex-presidente Lula e mais uma lista grande de candidatos que tiveram ou a sua candidatura negada, enfim, eles devem uma fortuna, porque eles receberam milhões e milhões e milhões de dinheiros para fazer, e só o Lula deve 20 milhões de reais. Para quem? Para nós, né? Para nós, né? Ele tem que pagar, ele tem que devolver. Fundo de campanha. Fundo partidário. Tem que devolver. São mais de 40 milhões de reais. Só 20 são do Lula. E aí a pergunta que eu não quero calar, eles vão pagar? Eles têm que pagar. É isso que eu queria saber. E eu ia até comentar que, segundo o Banco Mundial, ele já está avisando que até 2021 serão dezenas de estados brasileiros a estarem inadimplentes. Hoje já são 5 estados que devem mais do que arrecadam. E 90% dos demais também já estão quase em vias de... É realmente bem sério. Aquele benefício que foi dado pelo governo federal e pelo Congresso em 2016 para redução, dar um alívio nos pagamentos dos parcelamentos, vai acabar o ano que vem. Então, realmente, a crise é real, não há atalhos e os governos de praticamente todos os estados brasileiros vão ter que... fazer um trabalho bem forte. Maria de Lourdes Bigolin, estou sempre assistindo vocês. Beijos. Juscelia Bueno, vocês são maravilhosos. Vera Menzel, assisto vocês sempre. E assim, lá vão as pessoas que estão se manifestando pelo Facebook. Fala, Roberto. Magda, só queria comentar que a Luciane estava falando dos estados. Realmente, a gente fala muito em reforma da Previdência em nível do governo federal, mas os estados têm essa tarefa. Todos os estados brasileiros precisam pensar nas suas reformas, porque é muito grave a situação de muitos estados. Tem um telespectador que enviou aqui a respeito da Maitê Proença, que é uma questão meio complicada. O que ela está
falando isso. Acontece assim, ó, o Paulo Marinho, que não tem nada a ver com a família Marinho da Globo, é uma pessoa que está muito ligada atualmente ao Bolsonaro. Tem muitas pessoas no Rio de Janeiro que têm uma dificuldade com ele, que acham que ele tem ali uma situação complicada e que ao longo do tempo isso pode afetar o Bolsonaro, que não é uma pessoa assim tão certa. E ela teve uma relação, a Maitê Proença, com o Paulo Marinho durante 12 anos. Então pode ser que venha dali essa história da Maitê Proença. Se ela se auto-intitulou presidenciável, ministeriável. É surreal isso, ministeriável. Sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, essa moça. Fora da rede. E ela é muito lejos, ela fica muito lejos de sua casa. Eu me lembro de uma reportagem que ela dizia que ele batia nela. Tem um monte de histórias. Nós estávamos falando agora de valores de campanha, pois essas eleições desse ano teve uma curiosidade. Foram as eleições que apresentaram maiores discrepâncias entre os valores que homens e mulheres receberam como valores para a campanha. E dizem, inclusive, que homens e brancos receberam muito mais dinheiro em relação a mulheres e a candidatos de raça negra. Aí tem estudos a respeito dos valores de cada qual, mas é curioso essa informação porque justifica, em parte, a questão do porquê que muitas mulheres viraram vice de muitos. Por quê? Porque sendo vice, aqueles valores vinham para a campanha e não necessariamente chegavam à mulher. E muitas mulheres se candidataram e não tiveram sequer um voto. Então, é uma questão a ser avaliada para as próximas eleições. Está aí mais uma questão para a gente mudar nessa nova lei das eleições. Assim. Pois não. A extinção, ou pseudo-extinção, na verdade não é extinção, né? É incorporação do Ministério do Trabalho. Está gerando muita polêmica e eu quero levantar uma questão aqui, passando alguns números para vocês. E ultimamente eu tenho procurado deixar com que você que está aí do outro lado da televisão decida o que está certo e o que está errado. O Ministério do Trabalho tem mais de 7 mil funcionários. 7 mil. O orçamento do Ministério do Trabalho está na casa dos 9 bilhões de reais. Desses 9 bilhões de reais, somente 93 milhões de reais foram investidos em programas voltados ao trabalhador. Portanto, o Ministério do Trabalho, dos 9 bilhões que recebe, só investiu 93 milhões no trabalhador. Ou seja, 1%, menos de 1%. Hoje, o Ministério do Trabalho não tem nenhuma utilidade prática para o trabalhador. Porque a gestão do Fundo de Garantia, do PIS, PASEP, dos programas sociais, todas elas são feitas pela Caixa Econômica Federal, que passa pelo Ministério da Fazenda. As cartas sindicais, que eram de responsabilidade do Ministério do Trabalho, se mostraram um verdadeiro balcão de negócios. Quantos ministros já saíram de lá acusados de vender carta sindical? Não bastasse isso, tinha uma quadrilha lá dentro que a Polícia Federal já identificou, está denunciando a Justiça, que fazia exatamente isso, vendia carta sindical. Um país que tem mais sindicatos do que todo o restante do planeta. Nós temos mais de 17 mil sindicatos, todos eles com carta sindical na mão e arrecadando até algum tempo atrás, obrigatoriamente, dinheiro dos seus associados. Aliás, não arrecadava, metia a mão no bolso e tirava o dinheiro. Então eu quero levantar a questão aqui, porque dia desses um advogado escreveu para cá e a Magda leu educadamente a mensagem dele, dizendo que estava tirando direito do trabalhador, que isso e aquilo. Eu pedi a esse advogado, pelo menos se identificou como tal, que me mandasse um direito do trabalhador que estava sendo retirado com a incorporação, não é extinção, incorporação do Ministério do Trabalho pelo Ministério do Planejamento ou outra pasta qualquer. Não recebi nenhuma resposta, não recebi nenhuma mensagem, não tem nenhum direito do trabalhador retirado, porque o Ministério do Trabalho há muito tempo não defende, não faz coisa nenhuma pelo trabalhador, mas garante mais de 7 mil boquinhas para apadrinhados políticos. Então, é isso que o seu Bolsonaro quer fazer, quer economizar 9 bilhões de reais. E só trazendo um comentário, o que tem preocupado também a população é a tal da famosa carteira verde e amarela. O que seria essa carteira verde e amarela? Seria quase uma concorrente para a atual carteira de trabalho. As pessoas que optarem por trabalhar mediante essa carteira verde e amarela terão direito tão somente a garantias constitucionais.
Então, enquanto que as outras terão todos os direitos. Essas garantias constitucionais, em tese, seriam livremente negociadas entre trabalhador e empregador. Então, esse tipo de discussão é que está sendo posta em xeque, porque a gente sabe que, não falando só de garantismo da justiça do trabalho, mas assim, o hipossuficiente, por muitas vezes, não entra numa negociação em iguais condições. Claro que se fala hoje de falta de trabalho, tem muito desemprego. Não, mas facilita. Por exemplo, assim, ó, um exemplo, tá? Quem tiver essa carteira verde e amarela, não precisa bater ponto todo dia. Só vai bater ponto se fizer hora extra, se for alguma alteração da jornada que ele contratou. Então, é mais ágil, é mais dinâmico. Tem lado bom e tem lado ruim, como tudo. Né? Não conclui-se. Não concordo. O Vitorino só tem lado bom. Não, foi ótima a tua posição. Eu tenho um lado ruim. Aliás, se algum dia você quiser falar mal de mim, me convida. Eu sei coisas de mim escabrosas. Que novidade! Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, mas juramos que amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta com outras informações, com bom humor, com vontade de dividir o programa com vocês. Durmam bem e até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.